Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre inteligência artificial, um assunto que eu particularmente gosto muito, já estudei muito sobre o assunto também, conheço os métodos matemáticos e estatísticos por trás da inteligência artificial, e é um negócio que eu gosto. Eu acho que é um tema realmente do futuro, quer dizer, do futuro não, já do presente, né? E é algo que vai modificar muito a relação de trabalho, a relação de como nós fazemos as coisas, inclusive até o que estou fazendo aqui, vídeo, esse tipo de coisa, já é muito moldado por inteligência artificial. Se vocês olharem lá naquela fotinho do canal lá, vice-versa, ela foi uma foto produzida por inteligência artificial. Então eu já uso inteligência artificial no meu dia a dia e uso bastante. Mas um negócio interessante é o seguinte, eu estava lendo uma matéria aqui na Infomoney, deixa eu só colocar a tela aqui para vocês verem, que é exatamente essa, que diz o seguinte: IA já supera funcionários júnior na execução de tarefas complexas de CEO da OpenAI. Então essa daqui é a matéria que eu estava lendo e eu achei muito interessante o Sam Altman falando sobre algumas coisas aqui que, na verdade, o que ele está falando, eu acho que todo mundo que já trabalha com inteligência artificial, já conhece alguma coisa de inteligência artificial, chegou na mesma conclusão. Que hoje em dia tarefas que antigamente eram tarefas repetitivas e de algum modo fáceis de realizar, só que fáceis no sentido de execução da tarefa, só que cansativa porque geralmente você tinha que executar muitas coisas, né? E muito repetitivo. Essas tarefas com certeza serão todas substituídas por inteligência artificial. Eu não vejo a forma dessas tarefas continuarem sendo feitas manualmente ou usando pessoas, mas isso é o custo da evolução. E aqui é que eu queria trazer essa reflexão para vocês. Por quê? Esses dias atrás eu estava visitando um parceiro comercial, uma empresa, e eu estava na linha de produção dessa empresa. De repente um dos funcionários ali daquela empresa me abordou, ele sabendo que eu era de uma determinada empresa, ele me fez uma pergunta. Ele fez assim: rapaz, a sua empresa disponibiliza cursos? Aí eu perguntei: cursos do quê? Ele me explicou lá direitinho o que ele queria saber alguma coisa na área de programação e tal. Aí eu falei para ele: cara, é o seguinte, ela disponibiliza sim, tem lá os cursos e tal, dei até a indicação dele como que ele devia fazer, mas eu falei para ele: você tem conhecimento básico sobre isso daí? Aí ele pegou e disse que não, que ele conhecia sobre outras coisas, mas o conhecimento básico daquilo ele não tinha. Aí eu falei assim: eu vou te dar uma dica que eu acho que vai ser mais eficiente para você. Você pode fazer o curso lá depois, mas depois que você tiver um certo conhecimento básico sobre o assunto. Aí eu falei assim: cara, entra lá no ChatGPT, faz isso, digita tal coisa, fala tal coisa pro chat, pede para ele preparar uma apostila assim. Eu dei o toque para ele como que ele deveria fazer. Dei até a IA que ele deveria usar. Porque eu falei o ChatGPT porque tem IAs que, dependendo do uso, são melhores. Eu particularmente, uso umas 3 ou 4 IAs assim, corriqueiramente, né? Dependendo do assunto que eu vou fazer e o que eu vou fazer, eu uso essas 3 ou 4. Mas aí, para minha surpresa, e isso que é um negócio interessante. Bom, se você está aí assistindo esse vídeo, e aí você pode concordar comigo. Quando a gente fala de ChatGPT e IA, provavelmente as pessoas que estão assistindo esse canal são pessoas que conhecem isso, que sabem que isso existe, já até usaram isso. Agora, para mim, isso é uma bolha. Isso daí é um negócio que eu queria dizer. Isso que a gente vive é uma bolha. Grande parte das pessoas não tem ideia de que nem que isso existe, e os que ouviram falar nunca usaram, que foi o caso dele. Ele falou para mim assim: rapaz, esse negócio ChatGPT, eu já ouvi. Eu peço desculpa para vocês se tiver tendo um som de fundo aqui, que eu estou viajando, estou num hotel e aqui estão fazendo uma barulheira aqui no hotel. Espero que não esteja indo para a câmera, tá bom? Mas se tiver indo, vocês sabem o que é. Bom, aí eu falei com ele, aí ele falou para mim assim: ChatGPT, eu já ouvi falar nisso daí, mas eu acho que eu vou pesquisar um pouco. Ou seja, ele não tinha ideia do que era o ChatGPT.
Ele não tinha ideia do que o uso da inteligência artificial. Isso acendeu uma luz. E qual a luz que acendeu? Que é o seguinte, é igual com a invenção da internet. A questão da internet, o que o pessoal imaginava? Rapaz, vai ter muita informação. Agora ninguém mais vai ter carência de informação. Todas as pessoas vão ter acesso à informação e coisa e tal. O que é parcialmente verdadeiro. Hoje em dia, a gente tem acesso a uma quantidade gigantesca de informação que antigamente as pessoas não tinham acesso a essa quantidade gigantesca de informação. Porém, as pessoas que sabem utilizar isso realmente e utilizam isso ao seu benefício são poucas pessoas. A maioria das pessoas utilizam como entretenimento, como alguma coisa assim do dia a dia, mas ao seu benefício mesmo, são poucas pessoas que sabem utilizar. Então, na verdade, a pessoa acaba sendo soterrada pela quantidade de dados e informação que ela tem acesso. Ela não consegue linkar uma coisa com outra e fazer com que aquilo ali produza um bem para ela. Isso que é o grande ponto. E a inteligência artificial, no meu ponto de vista, vai ser exatamente a mesma coisa. Você tem acesso a um monte de coisa. Hoje em dia você já tem gratuito, um monte de coisa que você consegue fazer gratuitamente, mas devido a essa quantidade enorme de informação, as pessoas acabam sendo soterradas por isso e elas acabam não tendo exatamente a opção, ou não diria nem opção, mas elas acabam não utilizando aquilo a seu favor. E justamente pelo soterramento, as pessoas nem sabem que muitas coisas estão disponíveis, entendeu? Que é o caso, infelizmente, dessa pessoa. Então, eu falo assim, rapaz, com esse desenvolvimento de tecnologia, o que vai acontecer? Tarefas simples, que é o caso das tarefas que ele mesmo desempenha. Essas tarefas serão substituídas por IA, tá certo? Igual o Sam Altman aí estava dizendo. E aí, o que vai acontecer? Sendo substituída por IA, vai exigir que os profissionais que vão estar sendo contratados no futuro, ou vão estar desempenhando tarefas econômicas no futuro, serão pessoas que terão uma exigência mínima muito maior, entendeu? E que muitas dessas pessoas, infelizmente, ficarão sem essa condição. Então, isso daí é um negócio... Eu digo preocupante. Eu não sou, e aqui é um negócio que fique bem claro, eu sou um entusiasta ferrenho de desenvolvimento tecnológico. Eu gosto muito de ciência e tecnologia, muito, 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 muito. Eu sou completamente defensor de automatização, automação, IA, todas essas questões. Só que a gente não pode esquecer que tem um lado de impacto humano e social nessa questão. E que, obviamente, o que eu puder fazer para ajudar todas essas pessoas, eu farei. Contribuirei com conhecimento, disseminando conhecimento. Aliás, esse canal aqui tem essa intenção, eu comentar sobre diversos assuntos para disseminar minha opinião e conhecimento que eu tenho e compartilhar com as pessoas. É exatamente por causa disso que eu tenho esse canal, entendeu? Que é um canal de opinião e opiniões diversas, entendeu? Sobre diversos temas. E no canal passado no vídeo passado tá falando de justiça, nesse vídeo eu tô falando de IA, porque eu já fiz esse canal especificamente para isso, para dar opinião diversa sobre diversos temas que eu gosto, coisas que eu gosto e coisas que eu gosto de discutir, e na profundidade que eu gosto também. Não interessa que tem um monte de gente que não gosta de ser muito profundo nas coisas, mas para mim não importa, eu gosto disso e espero que você que esteja aí esteja gostando também. Aliás, preciso te lembrar, dê like, se você está assistindo aí, dê like, se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque essa é a ideia desse canal. Então, o que acontece? Nessa matéria do Sam Altman, a gente vê que é o seguinte, aquelas tarefas simples que eram colocadas para profissionais júniores fazerem, essas tarefas vão ser todas substituídas por IA, ou a grande maioria delas. Aí aquelas tarefas de média dificuldade, que já exigiam um profissional pleno, ou em alguns lugares até sênior, essas são as tarefas que ainda precisam da ajuda humana. Para quem tem conhecimento
e para quem sabe utilizar ao seu favor todo esse desenvolvimento tecnológico, a IA te tornará um super-humano. É isso que vai acontecer. Você vai produzir a mesma coisa, sei lá, que antigamente você precisava de 5, 10 pessoas para fazer, você consegue fazer sozinho. Só que aí a pergunta, e esses 9 empregos que existiam antigamente, que passaram a não existir mais? Eu tenho uma visão esperançosa sobre o futuro, que eu vejo que isso aconteceu em todas as revoluções tecnológicas. Criam-se novos empregos em outras áreas. Existem empresas que se prenderam ao passado, essas empresas vão morrer. Profissionais que se prenderam ao passado ficarão de fora dessa revolução, mas os profissionais que se adaptarem, esses daí conseguem ter uma melhora na qualidade de vida, de remuneração, tudo isso. Então eu vejo isso como uma expectativa futura muito interessante. Porém, a gente não pode negar que existirão muitas pessoas que serão atropeladas no processo. E isso que eu queria perguntar para vocês. O que vocês acham sobre isso? O que você acha? Essa questão da IA é algo que te preocupa ou é algo que te anima? Ou te preocupa e te anima ao mesmo tempo? E quais IAs que você usa? Isso daí eu queria saber. Coloca aí na descrição do vídeo e vamos trocar um pouco de ideias sobre esse assunto. E eu talvez não, tenho certeza, farei muitos mais vídeos sobre isso, trazendo alguns outros assuntos específicos, mas esse vídeo eu quis fazer esse pensamento generalizado aí nos próximos vídeos eu serei mais específico, tá bom? Agradeço a você que assistiu até aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê like, curta, compartilha. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.